A franquia Doom é uma das franquias mais famosas e metal de todos os tempos. E Doomslayer, ou Doomguy, é um personagem que não precisa de introdução. O cara é simplesmente poderoso pra caramba. E os novos Doom 2016 e Doom Eternal, sem contar os antigos, são jogos incríveis. E eu já havia feito um vídeo sobre Doomslayer, mas como há algumas coisas desatualizadas e que eu não concordo, hoje iremos analisar novamente os poderes, um pouco de sua história, sua força e velocidade. E vocês vão perceber que Doomslayer, na verdade, é muito mais poderoso do que eu tinha dito anteriormente e um dos personagens mais poderosos de todos os tempos. Para quem não está familiarizado com a franquia Doom, o famoso Doomguy ou Doomslayer, posteriormente conhecido, era um fuzileiro que estava em Phobos, uma lua de Marte. Durante um surto demoníaco, o fuzileiro abriu caminho através de incontáveis demônios e liberou a lua de Marte da presença demoníaca e derrotou o poderoso demônio Spider Mastermind. Depois de tudo isso acontecer, ele acabou descobrindo que a Terra foi devastada e invadida por demônios. Ele se comprometeu a combatê-los também em seu mundo natal, e sozinho ele liberou a Terra da invasão demoníaca e depois viajou para o inferno para lutar contra demônios sem trégua pelo resto de sua vida natural. E ele causou um tremendo de um caos no inferno. Com o tempo, os próprios demônios passaram a temê-lo, e ele até mesmo derrotou um dos demônios mais poderosos do inferno, o ícone do pecado. Durante sua destruição ilimitada no inferno, esse fervor atraiu a atenção do clero e dos governantes de Argent Dunur, um reino que foi conquistado e parcialmente consumido pelo inferno. Essa atenção chegou até os ouvidos da própria Khan Maker, ou a governante suprema do reino de Urdak. E apesar de Doomguy ser um estrangeiro, ele foi acolhido e treinado em suas forças armadas, servindo para difundir os ensinamentos da raça Maker, que vamos ver posteriormente. Inevitavelmente, Argent Dunur foi invadida pelos demônios, e ele, é claro, logo entrou na luta. E seu fervor pela destruição logo chamou a atenção do rei Novik, que o considerou digno de se juntar aos Sentinelas da Noite. Inicialmente, os tradicionalistas dos Sentinelas da Noite estavam muito relutantes em permitir o homem dentro da sua ordem, visto que ela proíbe a entrada de prisioneiros ou estrangeiros na arena. Mas com o tempo, Doomguy ganhou o máximo respeito ao provar suas habilidades e determinação inabalável ao eliminar as legiões demoníacas do inferno e se tornar irmão de armas da ordem. Porém, um titã, um imenso demônio de tamanho colossal, e o seu nome era Dreadnought. E esse titã foi até o coração de Argent Dunur. Mas o Serafim, ou Samur Maker, ofereceu ajuda para derrotar o monstro. Então colocou Doomguy na máquina da divindade, e ele então foi abençoado com força e velocidade, que são equivalentes à sua força de vontade. E ele portou o Crisol, ou Crucible, e plantou essa lâmina no coração da besta. E ele derrotou essa fera sozinho. E então ele ficou conhecido como Doomslayer. Na verdade, canonicamente ele derrotou pelo menos 3 titãs. Então o cara é absurdo. Um desses titãs que Doomslayer derrotou era conhecido como o Campeão do Inferno. E nem precisamos dizer o que aconteceu com ele. E em breve, todo o inferno começou a levar muito a sério a ameaça do Slayer, ou Hellwalker, como eles chamavam. Mas os demônios o atraíram para um templo de sangue antes de derrubar toda a estrutura em cima dele, e ele acabou ficando preso sob as ruínas. Então foi sepultado dentro de um sarcófago e foi congelado em estasis dentro do santuário Kadingir. Porém, não se sabe por que os demônios não o eliminaram. Ele permaneceria lá por um tempo extremamente longo,
até ser encontrado e recuperado durante uma expedição da Union Aerospace Corporation, ou UAC, liderada pelo Dr. Samuel Hayden, enquanto o mesmo procurava espécimes demoníacos e artefatos do inferno. Hayden liderou suas forças para derrotar os demônios que guardavam ferozmente o sarcófago e levar o Slayer para as instalações da UAC em Marte. Ao identificar o Slayer e sua armadura dentro da pedra da hélice e a crescente suspeita de sua funcionária e ex-protegida Olivia Pierce, Samuel escondeu o sarcófago em um local escondido dentro das instalações da UAC. Ao suspeitar do pacto de Olivia com o inferno e seus planos para as instalações de Marte, Samuel pretendia libertar o Doomslayer no caso da UAC perder o controle de seus experimentos demoníacos. Desde a sua ressurreição, ele retornou ao manto do Doomslayer, um guerreiro lendário e a ruína de todos os demônios. E ele é praticamente um deus, e como tal, é virtualmente invencível. Ele assumiu o papel de um caçador de demônios, destruidor do mal e principalmente o campeão de toda a humanidade. Ele passa a vida eliminando sem hesitação e impiedosamente demônios, onde quer que eles representem uma ameaça. Então, por esse pequeno resumo, podemos ver que o cara é literalmente um deus. Mas vai ficar muito mais claro após eu explicar suas habilidades. A existência do Doomslayer é descrita como sendo a única constante de infinitas possibilidades, inalterada pelos dados fluidos de variabilidade infinita. Apesar da capacidade dos Makers de viajar através das dimensões e do próprio tempo, a Khan Maker, que podia ver infinitas possibilidades futuras e suas mudanças, não conseguiu determinar se essas mudanças seriam o Slayer. Então sua existência está além da causalidade normal, e ele é extremamente resistente, se não imune a coisas como paradoxos temporais. E sua própria existência opera em um nível diferente de causalidade. Isso se ele não opera em um sistema completamente diferente, e talvez ele possa até quebrar esse conceito de causalidade. Sem contar que o fato de Davoth, o supremo criador do inferno e de toda a realidade, acabou indiretamente abençoando Doomguy, porque quando ele foi exposto à máquina da divindade, foi usado um fragmento do poder do Lorde das Trevas. Devido à eterna luta entre o bem e o mal, sempre haverá demônios e, é claro, o Doomslayer. Sua batalha sempre será eterna. Para os demônios, ele sempre veio e sempre virá. A sua luta contra os demônios o fez lutar contra as almas dos condenados. E os demônios foram feitos escravos da destruição. Isso porque ele, na verdade, é um deus. O deus da ruína ou destruição, ou o deus Doom, e ele está fadado a enfrentar o ícone do pecado. Isso sem contar que quanto mais ele luta, mais poderoso ele se torna. Até mesmo antes de ele se tornar literalmente Deus, ele era um fuzileiro extremamente poderoso e muito além de sobrenatural. Ele pode carregar diversas armas ao mesmo tempo e manter sua velocidade a níveis sobre-humanos, isso se não supersônicos. Ele é um especialista em qualquer arma que ele pôr as mãos e instantaneamente vai saber como usá-las da melhor forma possível. Ele inclusive pode sobreviver a doses letais de radiação que eram descritas como apocalípticas em Marte. Ele também pode sobreviver a ácido e até ao fogo infernal jogado por demônios. E também ele já foi ao vácuo do espaço e ficou sofrendo de radiações cósmicas e não sofreu nenhuma repercussão. Sem contar que ele pode resistir à influência dos Archviles, que pode influenciar a mente dos inimigos. Quando ele foi ao inferno, ele não foi corrompido. E é dito que o inferno corrompe lentamente qualquer um que entrar lá. Ele também é extremamente resistente a patógenos e doenças, porque o Hellgrowth,
cria uma atmosfera tóxica que contém biocontágios e uma infinidade de perigos orgânicos. E os próprios pântanos de sangue são descritos como um pântano pirulento de doenças, e ele permanece inafetado perto desses lugares e monstros. Isso sem contar o poder descomunal dos demônios que habitam o inferno, como os barões blindados em Doom Eternal, que são descritos como podendo destruir o corpo e alma. E devido ao fato de ele poder absorver a força de inimigos caídos, isso significa que ele poderia ficar lutando basicamente infinitamente desde que hajam inimigos. Ele pode interagir e eliminar seres como almas e seres completamente intangíveis e não físicos. Sem contar que até mesmo sem seus poderes divinos, ele detectou todos os demônios em uma sala escura sem ter que vê-los. E pode até ouvir mensagens telepáticas dos demônios uns para os outros. É dito também que ele é capaz de perseverar até mesmo além de feridas mortais e a eliminação certa. E devido ao fato de ele ter sido treinado pelos Sentinelas da Noite, ele acabou refinando ainda mais o seu combate e se tornou um mestre de elite no combate com espadas, e é reconhecido como o melhor entre os Sentinelas, e até capaz de empunhar de forma maestral o Crisol ou Crucible, uma arma que utiliza energia Argent, uma energia encontrada diretamente no inferno, cuja natureza metafísica desafia as leis da física em outras formas de plasma. Embora o plasma em si seja um gás superaquecido a ponto de liberar elétrons para se tornar ionizado, a energia Argent parece ser estável em temperaturas mais altas do que se pensava e pode energizar quase qualquer objeto com os quais entra em contato. E até mesmo um pouco de energia Argent é capaz de dar mais energia que um reator nuclear que está produzindo energia em um ano. Quando Doomslayer passou pelo processo da máquina da divindade, ele acabou recebendo um fragmento de Davoth dentro dele e ficou massivamente mais poderoso e mais rápido. Porém, eu repeti essa informação por quê? Porque ele acabou se tornando completamente imortal. É dito que o Doomslayer lutou em muitos mundos e até através do tempo. Ele é tão poderoso que pode ferir e até eliminar Makers, seres de uma raça extradimensional extremamente avançada que vem do reino de Urdak, que é descrita como sendo a sexta dimensão, que logo vamos explorar melhor. Sem contar que esse reino é dito como estando além das linhas do tempo mortais, inacessível a linhas do tempo e dimensões inferiores. Na verdade, Urdak em si é descrito como uma dimensão superior que conecta todas as linhas do tempo. Então os Makers são seres de dimensões superiores, que são ditos de serem invulneráveis, porque sua carne está livre do plano mortal. Mas o Doomslayer ainda assim pode detoná-los. A própria existência do Doomslayer é capaz de distorcer a realidade. Inclusive, Vega diz que a luta do Doomslayer contra os demônios estava fazendo com que o multiverso estivesse próximo a implodir. Isso que nem começamos a falar sobre suas armas e sua armadura Praetor, que é completamente insana. Mas tenho que falar algo sobre Doomslayer, porque ele não precisa usar armas para detonar os inimigos. Ele poderia eliminar todos eles com suas próprias mãos, mas como ele gosta de usá-las e porque tem que existir uma gameplay, ele usa armas. Se quiserem ver como seria se Doomslayer não usasse armas, é só usar o upgrade Berserk, onde ele vence todo mundo com um único soco. Mas isso não deixaria a gameplay desafiadora ou interessante. Agora falando sobre as armas do Doomslayer. Ele tem consigo armas extremamente poderosas e já portou armas como o Unmaker, que fazia com que demônios se explodissem por dentro, e sempre carrega consigo armas de plasma, lança-mísseis, miniguns, uma motosserra, uma espingarda e uma super espingarda, a balista,
Ele já portou a tão famosa BFG 9000 e também já portou a BFG 10000 e muitas outras armas. Como eu disse anteriormente, qualquer arma que Doomslayer tocar se torna uma arma letal. Entretanto, nós sequer comentamos sobre sua armadura Praetor. Essa armadura é descrita no jogo como sendo completamente indestrutível, e nada que a UAC tinha em mãos podia sequer arranhá-la, e eles tinham consigo um laser de 2 megakelvins, ou 2 milhões de graus Kelvin, o que corresponde a 1.999.726,85 graus Celsius, significando que a armadura Praetor tem capacidades de resistência ao calor que poderiam resistir ao calor da superfície do Sol multiplicada por 357,09 vezes. E ele também pode resistir temperaturas que chegam ao zero absoluto. E ele ainda pode esmagar pequenos frascos contendo energia Argent com suas próprias mãos e não sentir nenhum efeito colateral. E lembrem-se, até mesmo uma pequena amostra dessa energia tem mais poder que um reator nuclear inteiro que estava operando em um ano. É claro que na gameplay Doomslayer pode ser eliminado, mas isso é mais do que óbvio porque é gameplay. Mas na lore, as coisas são totalmente diferentes. E é isso que vamos focar hoje. Mas isso são só algumas de muitas habilidades que o lendário Hellwalker possui. E se você for mais a fundo, vai encontrar muitas coisas interessantes. Mas que tal agora irmos diretamente para sua força, velocidade e ver o calibre dos inimigos que ele enfrentou? E vocês vão ver que o cara é simplesmente insano em poder. Agora que vimos que Doomslayer tem poderes incríveis, vamos começar por baixo e ver seu poder quando ele ainda era um homem. Inicialmente ele era capaz de lutar contra uma vasta gama de demônios, e alguns eram tão massivos que poderiam destruir pequenas construções somente por seu tamanho bruto, como os Barões do Inferno, o Cyberdemônio e outros demônios grandes. E alguns desses demônios ele pode sair no soco e quebrar a cara de geral. Com armas como a BFG 9000, ele pode transformar qualquer coisa em uma névoa vermelha, e com certeza teria um poder destrutivo muito maior. Mas ele enfrentou uma horda de demônios poderosos que estão mais ou menos nesse nível nos primeiros jogos. E durante suas aventuras no inferno, e antes de ser posto no seu sarcófago, ele eliminou 3 titãs colossais. Até mesmo quando ele ainda era o Doomguy, ele era capaz de desviar de mísseis com sua pura velocidade. E até mesmo RPGs do nosso mundo têm uma velocidade de focinho de 300 metros por segundo, ou Mach 0.8, e ele até mesmo desviou de eletricidade gerada por máquinas. Então até mesmo antes da máquina da divindade, ele possuía velocidade de combate, no mínimo, supersônica. Após seu treinamento com os Sentinelas da Noite, ele se tornou ainda mais poderoso do que antes. E após o processo da máquina da divindade, ele se tornou praticamente um deus. E durante Doom de 2016, ele enfrentou inimigos massivos como o Cyberdemônio, que estava muito mais poderoso do que antes, e até a Spider Mastermind, que era Olivia Pierce, e costumava ser um demônio com poder aterrorizante. Em Doom Eternal, ele podia enfrentar o Marauder, que costumava ser um sentinela da noite, e até tem seu machado Crisol. E nesse ponto, demônios como o Dread Knight são completos figurantes para Doomslayer e o Marauder. Esse demônio Dread Knight pode casualmente quebrar imensas portas de metal, como se não fosse nada. Mas apesar do Marauder ser muito poderoso, ele caiu perante o poder do Doomslayer. O Marauder era capaz de desviar e reagir a praticamente todas as armas que Doomslayer possuía. E uma das mais velozes que ele possuía era o canhão Gauss, que no mínimo deve ser comparado às railguns do mundo real, devido à tecnologia extremamente avançada do universo de Doom.
e essas armas podem alcançar 7.000 metros por segundo no pico, ou 20,40 vezes a velocidade do som. Mas nada disso se compara à sua vitória contra a própria Khan Maker, que é um ser que vem de uma dimensão superior, e ela utiliza de eletricidade natural para atacar o Doomslayer. E só isso daria a ele reações e velocidade em combate massivamente hipersônicas. Porém, isso ainda é muito pouco, pois Khan Maker possui as asas similares aos serafins, e essas asas garantem a esses seres a capacidade de literalmente viajar por toda a criação, e eles podem se mover livremente pelo espaço e tempo com sua mera velocidade. E a criação, em geral, é um multiverso infinito, e eles podem viajar nisso. Essa velocidade é imensurável, pois está além dos confins do tempo e a fórmula da velocidade, pois ela transcende o próprio tempo. E Doomslayer, mesmo assim, consegue reagir a ela enquanto ela voa. No fim do jogo, ele até enfrenta novamente o ícone do pecado, e dessa vez é dito que quanto mais tempo ele ficasse na Terra, mais poderoso ele se tornava, e só por isso ele é muito mais forte que sua outra versão, enfrentada por Doomslayer, e sua mera presença estava distorcendo a realidade e quebrando o espaço e tempo. E se desse tempo o suficiente, ele poderia criar um buraco negro que ia sugar todo o universo. Entretanto, isso não é aplicável aos seus golpes, mas até mesmo essa besta foi detonada por Doomslayer. E então chegamos a um dos inimigos mais poderosos enfrentados por ele na DLC The Old Gods. Simplesmente o ser que foi responsável em levá-lo até a máquina da divindade, Samur Maker. E se o feito de velocidade imensurável não te convenceu antes, saiba que Samur é um serafim e recuperou as suas asas na sua forma transfigurada. Ele é um ser que pode se mover pelo espaço e tempo e a criação inteira facilmente. E é claro que Doomslayer não vai sair correndo como um velocista igual ao Flash, mas ele pode acompanhar esses seres nesse calibre. Seres que transcendem o espaço e tempo e podem viajar por um multiverso infinito, mas nada disso se compara a Davoth. E temos muito o que falar sobre essa entidade, pois ele criou tudo que existe em Doom. No início existia somente o vazio e o próprio Davoth, e ele moldou um pouco do vazio para a criação infinita e complexa de Doom. E ele foi o responsável pela criação dos Makers, as criaturas extradimensionais de anteriormente, e até do próprio Pai, uma entidade com poderes divinos que é dita de ter criado inúmeras dimensões. Os Makers trabalharam juntos para selar Davoth e Jekad, depois reescreveram sua história para retratar o Pai como seu criador e Davoth como seu servo rebelde. É claro que ele ficou extremamente pistola com essa traição e foi consumido pela vingança e gradualmente se transformou no Inominável. E Davoth, por ter sido responsável pela criação de tudo que existe, também foi responsável por criar o reino de Urdak, que sabemos que é um reino superior, e ele também criou Jekad, que posteriormente se tornou o Inferno. E esse reino é descrito como sendo superior a Urdak, mas mesmo que não usemos essa informação, Urdak ainda assim é conhecida como um reino de dimensão superior, e Jekad está acima disso. E se isso não basta, é confirmado que o Inferno é uma extensão do poder de Davoth, confirmado pelo diretor do jogo Hugo Martin. The question is this: is Hell its own living entity, or is it an extension of the Dark Lord's power and will? And then as a side note, they said, I collect 40K as well, so that's really cool to see. Other than that, thanks for making such a great game. It's actually a really interesting question, and it's going to be answered in DLC 2 in more depth, but I can say it is an absolute extension of the Dark Lord. Ooh. Okay. That might not be... what else is an extension of the Dark Lord's power? E
E o próprio inferno é descrito no livro de arte como sendo ilimitado pelas fronteiras do espaço, tempo e dimensão, e que muitos mundos caíram para o inferno e cada um está fadado à ruína, e eles são conectados por caminhos de escuridão que transcendem o espaço e tempo. Então fica claro que o inferno em si é uma estrutura no mínimo no porte de um multiverso infinito, se não uma estrutura de dimensão superior, muito acima de Urdak, que até mesmo tem conexões que transcendem o espaço e tempo. Só para deixarmos claro, o inferno não contém infinitas dimensões no quesito espacial, e sim pode comportar infinitas dimensões no quesito realidade. Porque se fossem infinitas dimensões, não iria ser necessário conexões que transcendem o espaço e o tempo. Então podemos dizer que ele é ilimitado em dimensões convencionais que sabemos, ou o espaço e tempo, e até mesmo a união de infinitas dimensões ou realidades, fazendo com que essa estrutura seja extremamente complexa. E ela não é nada mais do que uma extensão do próprio The Wolf. Acredito que nem precisamos dizer que esse ser está nesse nível de poder extradimensional, no mínimo da quinta dimensão, transcendendo o próprio tempo e o próprio inferno, e possivelmente até uma existência de 6 dimensões. E durante a batalha contra The Wolf, o próprio diz que tudo foi feito pela sua mão, e tudo será desfeito novamente. E isso inclui seres de existência superior como os Makers e o próprio Doomslayer. Mas é claro que nada disso parou The Wolf de ser detonado pelo lendário Doomslayer. Acredito que nem precisamos dizer que esse personagem é um dos seres mais poderosos dos jogos. Um ser que pode literalmente derrotar deuses com existência e poder que afetam dimensões incompreensíveis para humanos. Isso sem contar que ele acompanha e derrota em combate entidades que podem viajar pelo espaço e tempo e multiverso infinito com velocidade bruta. E Doomslayer faz tudo isso sem mostrar cansaço. Até mesmo na batalha final contra o inferno, ele estava pronto para literalmente solar todos que estavam lá. E os seres que vieram ajudá-lo foi somente 0,1% de ajuda. Tudo que Doomslayer quer é a destruição da raça demoníaca e mostrar que sua raiva é infinita e absurda. Não acham? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho. E um muito obrigado a todos os membros do canal. E um obrigado mais que especial aos membros Zero Espada, Sunning Play, Muka e Kuai Liang Reverso. Obrigado pelo suporte inacreditável. E eu vou ficando por aqui, espero que todos estejam bem e até mais.